Durante décadas, homens foram ensinados a engolir emoções, resolver tudo sozinhos e nunca pedir ajuda. Esse modelo criou silêncio, frustração e relações frágeis. Nos últimos anos, algo mudou. Cada vez mais homens estão buscando terapia. Não por fraqueza, mas por lucidez. Esse movimento discreto está transformando a forma como eles se enxergam, se posicionam e se relacionam. E, de maneira quase invisível, isso também altera como são percebidos pelas mulheres. Homens emocionalmente conscientes transmitem presença, segurança e maturidade. Neste vídeo, você vai entender por que a terapia se tornou um diferencial masculino, como ela muda a dinâmica dos relacionamentos e por que, paradoxalmente, esse caminho interno faz muitos homens se tornarem mais atraentes sem esforço aparente nos tempos atuais modernos. Capítulo 1. Durante muito tempo, a imagem do homem forte esteve associada ao controle absoluto das emoções. Sentir demais era visto como fraqueza, falar sobre dores internas como sinal de incapacidade. Esse padrão não surgiu por acaso. Ele foi reforçado por gerações, por frases simples, repetidas desde a infância, que ensinaram muitos homens a se desconectar de si mesmos para sobreviver socialmente. O problema é que esse desligamento emocional cobra um preço alto ao longo do tempo. Quando emoções não são compreendidas, elas não desaparecem. Elas se acumulam, se transformam em irritação constante, dificuldade de se expressar, bloqueios afetivos e relações superficiais. É exatamente nesse ponto que muitos homens chegam à vida adulta sentindo um vazio difícil de explicar, mesmo quando tudo parece em ordem por fora. A terapia surge, então, não como um socorro emergencial, mas como um espaço seguro de reconstrução interna. Ao contrário do que se imagina, buscar ajuda não diminui a autonomia masculina. Pelo contrário, amplia. O homem que entende seus padrões emocionais passa a agir com mais clareza, menos reatividade e mais consciência. Essa mudança interna começa silenciosa, quase invisível, mas prepara o terreno para algo ainda mais profundo, uma nova forma de se posicionar no mundo e nas relações. Capítulo 2. Quando um homem começa a fazer terapia, a primeira transformação não é externa, é interna. Ele passa a reconhecer padrões que antes agiam no automático, reações impulsivas, necessidade excessiva de aprovação, medo de rejeição ou dificuldade em impor limites. Esse nível de autoconsciência muda completamente a forma como ele se move nas interações sociais e afetivas, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso. Homens emocionalmente confusos tendem a buscar validação constante. Eles se explicam demais, tentam agradar o tempo todo ou se fecham quando algo os incomoda. Já o homem que desenvolve inteligência emocional aprende a sustentar silêncio, a ouvir sem se defender e a responder em vez de reagir. Essa postura transmite estabilidade. E estabilidade é um dos sinais mais fortes de segurança emocional percebidos pelas mulheres. Não se trata de técnicas de sedução ou frases prontas. É presença. Um homem que sabe o que sente não precisa provar nada. Ele não entra em jogos emocionais, não força conexão e não se perde tentando ser escolhido. Essa mudança sutil cria uma inversão poderosa. Ao invés de correr atrás, ele passa a ser notado. E é exatamente essa virada silenciosa que prepara o próximo passo dessa transformação. Capítulo 3. Com a continuidade da terapia, o homem começa a desenvolver algo raro, clareza emocional aliada à firmeza. Ele entende seus limites e, mais importante, passa a respeitá-los. Isso muda radicalmente sua postura nos relacionamentos. Ele deixa de aceitar migalhas emocionais, jogos confusos ou relações desequilibradas apenas para não ficar sozinho. Essa firmeza não vem de arrogância, mas de alinhamento interno. Um homem que sabe dizer não com tranquilidade também sabe dizer sim com presença. Ele não precisa ameaçar se afastar nem criar drama para ser respeitado. Sua coerência entre palavras e atitudes cria confiança, e confiança é um dos pilares da atração duradoura. Mulheres percebem rapidamente quando estão diante de alguém que não negocia a própria dignidade. Esse tipo de homem não tenta controlar, não implora atenção e não se perde emocionalmente diante da incerteza. Ele permanece centrado. E essa capacidade de se manter inteiro, mesmo em situações emocionais complexas, prepara o terreno para um tipo de conexão muito mais profunda, que vai além da atração inicial. Capítulo 4. À medida que essa base interna se fortalece, algo sutil começa a acontecer.
o homem passa a se comunicar de forma diferente. Ele não fala mais para impressionar, convencer ou se justificar. Fala para se expressar. A terapia afina essa comunicação porque o obriga a organizar pensamentos, nomear emoções e assumir responsabilidade pelo que sente. Nos relacionamentos, isso se traduz em conversas mais claras e menos carregadas de tensão. Em vez de reações impulsivas, ele responde. Em vez de acusações, ele expõe limites. Essa maturidade emocional cria segurança, porque elimina o jogo de adivinhação que costuma desgastar as conexões. A mulher não precisa decifrar silêncios nem interpretar atitudes contraditórias. E quando a comunicação flui sem manipulação ou medo de confronto, surge algo ainda mais raro: respeito mútuo. Um homem que sabe se posicionar com calma e verdade transmite estabilidade emocional. Essa estabilidade não só reduz conflitos desnecessários, como também desperta interesse, porque prepara o terreno para vínculos mais honestos e intensos, onde ambos se sentem vistos e compreendidos. Capítulo 5. Com essa comunicação mais clara, outro efeito começa a aparecer: a mudança na forma como o homem lida com rejeição e frustração. A terapia o ensina que nem tudo é pessoal, nem toda distância é abandono, nem todo conflito é ameaça. Essa compreensão reduz a ansiedade que costuma contaminar relações no início. Em vez de insistir, cobrar ou se fechar, ele mantém a própria postura. Não porque perdeu interesse, mas porque aprendeu a respeitar o tempo do outro e, principalmente, o próprio valor. Essa atitude gera um paradoxo curioso. Quanto menos ele tenta controlar o resultado, mais atraente se torna. Há tranquilidade em alguém que não depende da validação imediata para se sentir inteiro. Essa segurança silenciosa muda a dinâmica da relação. A mulher percebe que está diante de alguém emocionalmente disponível, mas não carente. Alguém que escolhe estar ali, não alguém que precisa. E é justamente essa diferença que cria curiosidade, admiração e um tipo de desejo que nasce da maturidade, não da pressão. Capítulo 6. À medida que essa maturidade se consolida, surge outro ponto decisivo: a forma como esse homem passa a estabelecer limites. A terapia o ajuda a entender que dizer não é rejeitar o outro, mas se posicionar no mundo. E limites claros criam segurança emocional, algo raro e profundamente atraente. Ele deixa de aceitar migalhas afetivas, jogos confusos ou relações desequilibradas. Não com agressividade, mas com calma. Essa firmeza tranquila comunica algo poderoso: ele se conhece. E quem se conhece não precisa provar nada. Essa postura muda completamente o campo relacional, porque elimina a dinâmica de poder baseada em medo de perder. Quando uma mulher percebe isso, algo sutil acontece. Ela sente que está diante de um homem que não se molda para agradar, mas que também não se fecha. Um homem inteiro, que sabe o que quer e o que não aceita. Essa combinação de clareza e serenidade gera respeito imediato, e onde há respeito, a atração deixa de ser instável e passa a ter profundidade. Capítulo 7. Esse respeito construído pelos limites bem definidos abre espaço para algo ainda mais raro: a presença emocional verdadeira. Um homem que passou pelo processo terapêutico aprende a estar inteiro no momento, sem fugir, sem se defender o tempo todo, sem precisar controlar a narrativa. Ele escuta de verdade, responde com consciência e não com impulsos. Essa presença cria conexão porque transmite segurança. Não é sobre dizer as palavras certas, mas sobre sustentar o silêncio quando necessário, acolher emoções sem se sentir ameaçado por elas. Muitas mulheres não estão buscando intensidade constante, mas estabilidade emocional, e a presença é o sinal mais claro disso. Quando um homem consegue permanecer ali, firme e atento, mesmo diante de conversas difíceis ou emoções profundas, ele se diferencia automaticamente. Ele deixa de ser mais um disputando atenção e se torna alguém com quem é possível construir. E essa sensação de aqui é seguro é uma das forças mais poderosas de atração emocional que existem. Capítulo 8. Essa capacidade de oferecer segurança emocional leva, de forma natural, a outro ponto decisivo: a autenticidade. A terapia ajuda o homem a abandonar personagens que ele criou para ser aceito, desejado ou respeitado. Aos poucos, ele entende quem realmente é, e passa a agir a partir disso. Quando um homem é autêntico, ele não tenta impressionar o tempo todo. Ele não força humor, não exagera conquistas e não molda sua personalidade conforme a reação do outro.
Isso cria uma atração silenciosa, porque a autenticidade transmite coerência interna. O que ele diz combina com o que ele faz, e o que ele faz reflete o que ele sente. Essa congruência gera confiança. E confiança é um dos gatilhos mais fortes de interesse emocional. Mulheres percebem quando estão diante de alguém que não precisa provar nada, porque já está confortável consigo mesmo. Nesse ponto, a atração deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Capítulo 9. Com o tempo, essa autenticidade amadurece em algo ainda mais raro: estabilidade emocional. A terapia não transforma o homem em alguém frio ou distante, mas em alguém previsível no melhor sentido possível. Ele reage com equilíbrio, não explode por frustração e não desaparece quando surgem conflitos. Essa estabilidade cria um contraste poderoso com o comportamento impulsivo que muitas mulheres já viveram. Um homem que sabe conversar sobre problemas, assumir falhas e manter a calma em momentos difíceis transmite maturidade emocional. E maturidade emocional é percebida como segurança a longo prazo. Nesse estágio, o interesse feminino deixa de ser apenas curiosidade ou atração inicial. Ele passa a ser consideração real. A mulher começa a enxergar esse homem não apenas como alguém interessante, mas como alguém confiável, presente e emocionalmente disponível. E é exatamente aí que a conexão se aprofunda, sem esforço, sem jogos e sem máscaras. Conclusão: buscar terapia não é sinal de fraqueza, nem uma tentativa de agradar alguém. É uma decisão silenciosa de quem escolheu crescer por dentro. Homens que encaram suas dores, entendem seus padrões e aprendem a se comunicar melhor não precisam provar nada. Isso se reflete naturalmente na forma como vivem, falam e se relacionam. Essa mudança interna é percebida. Mulheres sentem quando estão diante de alguém emocionalmente inteiro, estável e consciente de si. Não porque ele se tornou perfeito, mas porque deixou de ser reativo, inseguro e preso a jogos emocionais. No fim, a terapia não torna um homem atraente por um truque psicológico. Ela o torna atraente porque o aproxima da sua melhor versão. E quando um homem está alinhado consigo mesmo, o interesse deixa de ser algo que ele busca, passa a ser algo que acontece. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.